cidade de Jaú, interior de São Paulo. Eu queria saber a opinião do professor. Qual o professor prefere? O imperialismo americano dominando e fazendo a paz, entre aspas, dele no mundo inteiro, que pelo menos, né, é livre de guerras, vamos dizer assim, ou a paz dos chineses, que são comunistas, e a gente sabe que o regime deles, no final, acaba sofrendo todo mundo, né, nesse regime, né, vamos dizer assim, maldito, que só traz, né, morte, né? Qual seria o melhor? Qual que o senhor apoia, né, apoiaria? Bom dia, bom dia e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. O podcast ainda não funcionou, mas está aqui. Mas a Rádio Web Xixová, essa sim, toca o melhor do flashback. Vai lá no navegador e digita Rádio Web Xixová e você vai ser direcionado ao site. Ou você pode ir no Radiosnet lá no Play Store e aí você vai ter acesso à Rádio Web Xixová aonde você estiver, desde que tenha internet. Mas tá aí, esse essa pessoa que perguntou ao Cobori deveria dormir sem essa resposta. O interessante é que as pessoas são tão manipuladas, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a manipulação que é feita através de redes sociais e a pessoa não se preocupa com a verdade, ou seja, eu estou falando com a realidade. E tudo enquanto é lixo que jogam através das redes sociais, ela aceita como verdade. Bora lá, vou voltar o vídeo no começo aqui para que vocês ouçam a pergunta desse cidadão. Interior de São Paulo. Eu queria saber a opinião do professor. Qual o professor prefere? O imperialismo americano dominando e fazendo a paz, entre aspas, dele no mundo inteiro, que pelo menos, né, é livre de guerras, vamos dizer assim, ou a paz dos chineses, que são comunistas, e a gente sabe que o regime deles, no final, acaba sofrendo todo mundo, né, nesse regime, né, vamos dizer assim, maldito, que só traz, né, morte, né? Qual seria o melhor? Qual que o senhor apoia, né, apoiaria? Bem, André, aqui de Jaú, no interior de São Paulo. André, eu fiz questão de selecionar a sua pergunta e, primeiro, obrigado por enviá-la, né? Até porque eu vejo muitos comentários nos meus vídeos, mais ou menos com esse mesmo conteúdo, com esse mesmo teor, tá, André? Então, primeiro, agradecer a sua pergunta, eu resolvi respondê-la por isso, mas eu resolvi respondê-la também porque tem uma coisa boa que eu vejo na sua pergunta. O tom da sua pergunta, da forma que você pergunta, eu vejo que você não acredita nisso por má fé. Eu vejo que você acredita nisso por ignorância, né? E falta de discernimento, porque você inverteu a realidade, né? É a pergunta de quem está vivendo num mundo paralelo. Olha a sua pergunta, o que eu prefiro? O Império Americano que promove a paz, livre de guerras. Tem corretora famosa e grande aí. Opa, entrou a bendita propaganda. Como eu estou fazendo vídeo aqui ao vivo, né? Fazendo vídeo ao vivo, não é gravação, aí entrou essa propaganda aqui. Deixa eu dar um jeito nela aqui, se adiantar, deixar ela muda aqui, vou adiantar para. Se bem que eu poderia deixar a propaganda, né? Primeiro, ele não promove a paz, ele promove a guerra. Ele sempre promoveu a guerra. Ou, se eu prefiro, o regime chinês maldito, que no fim leva mal para todo mundo. Da onde se tirou essa ideia, entendeu? Então, faço questão de responder essa pergunta justamente por isso, que a gente está num momento, nessa polarização, de uma parcela grande da população, de 20% a 30% da população brasileira, que realmente pensa e acredita
igual a você, né? Tem esse mesmo pensamento seu. Bom, daqui a pouco a gente volta para o Cobore aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para todos vocês que são cristãos. Vocês se lembram, vocês vão se lembrar através dos pais, das mães e dos avós e dos bisavós. Quando inventaram o cinema, quando o cinema foi inventado, pensa na crentalhada doida. Dizia que aquilo era a imagem que anda e fala, era besta do Apocalipse. Então, todo cristão, todo evangélico era incentivado a não ir para o cinema, porque era a besta do Apocalipse. Mas a coisa mudou, entendeu? E inventaram a televisão. Aí se seguiu a mesma conversa. A televisão é coisa do diabo. Quando você não pode mais ir no cinema, né? Você tinha que sair da sua casa e ir até o cinema. Então, se você fosse um cristão ou um evangélico e você saísse da sua casa, fosse no cinema e alguém te visse naquela fila, você estava lascado. Mas aí inventaram a televisão, ou seja, trouxeram o cinema para dentro de casa. E aí as crentalhadas começaram a bater que crente não podia ter televisão. De jeito nenhum. Crente não pode ter televisão. E aí, aquela luta de novo. Isso aí é obra do diabo. É a imagem que anda e fala e agora ela está dentro da sua própria casa. O cidadão inventaram o videocassete. E aí você não ia no cinema, mas você tinha o videocassete porque as fitas reproduziam os filmes do cinema. E alguns pornôs também. E aí os crentes já começaram. Não, isso não é de Deus. Videocassete não é de Deus. E aí o cinema não era de Deus, a televisão não era de Deus, o videocassete não era de Deus. As locadoras fizeram lá um quadradinho assim, onde separavam, onde tinham os filmes pornôs, né? E ninguém queria entrar lá, só entrava lá quando não tinha ninguém vendo, às escondidas, porque tinha medo de que o vizinho, a vizinha, ou sei lá quem, ou o pastor, ou a pastora, visse que você foi lá, naquele cubículo do pornô. Mas aí veio a TV fechada. E a TV fechada levou os pornô para dentro da sua casa. Aí você não precisava mais olhar, ir lá naquele cubículo. E assim a TV fechada acabou com o tal do videocassete, entendeu? Acabou com tudo e aquilo veio tudo para dentro da sua casa. E aí o cinema era do diabo, a televisão era do diabo, o videocassete era do diabo, mas agora você tem a TV fechada que é do diabo e eu não sei aonde vai parar isso, porque era a imagem que anda e fala. Mas aí veio isso aqui, ó. O celular. Veio ele. E aí, o celular traz tudo junto. Cinema, televisão, videocassete, pornografia. Tá tudo aqui ao seu lado. Tem também TVs? Tem. Mas também tem igrejas? Tem. Mas nas TV também tem igreja. E aí, agora ficou. Por que eu falei tudo isso daí? Para dizer que você que lutou a vida inteira dizendo que o cinema, que a televisão agora era do diabo, pois é, agora você tem o diabo nas suas próprias mãos. A imagem que anda e fala agora está nas tuas mãos. E o que é pior, ela te manipula. Isso aqui, ó, te ouve. Isso aqui que ouve. Você tem aí, você usa o WhatsApp, você usa o TikTok, você usa o Quai? Pois é, aquelas coisas registram tudo que você fala. O Google
registra tudo que você fala. Se você fala assim, puxa vida, eu queria aprender a música, e esse camarada aqui, ó, tá do seu lado, ele já te escutou. E quando você abrir o YouTube ou abrir o navegador, já vai aparecer um monte de notícia sobre cursos de músicas. Se você falou sobre sapato, vai aparecer sapato para você até umas horas. Mas por que eu estou falando isso? Porque foi os Estados Unidos, não foi a China. Foi os Estados Unidos que criou esse tipo de coisa para te manipular e para desinformar. Ou seja, se você torceu para que o Bolsonaro ganhasse a eleição, então você clicou em um vídeo no YouTube ou no Quai ou no TikTok sobre Bolsonaro venceu. E adivinhem só, você só vai receber isso e mais nada. Se você clicou falando bem do presidente Lula, é só isso que você vai receber. Ou seja, fica penso. Por isso que você recebe uma avalanche de coisas falando bem ou mal do Lula ou falando bem ou mal do Bolsonaro. E outra coisa, você não recebe as duas informações, você só recebe uma, porque eles estão te manipulando. Eles estão te manipulando, pegando os seus dados, pegando a sua conversa, pegando as suas fotos de hora que você come, hora, quantos filhos você tem, que roupa você usou ontem, hoje, amanhã, e estão fazendo de você marionete. Aquelas pessoas que aqueles irmãos que lá, quando inventaram o cinema, dizia que o cinema era do diabo, eles não tinham noção de que isso iria acontecer, a manipulação do indivíduo. E aí é onde que chega esse rapaz aí. O que ele falou da China? O que ele falou do regime da China? Isso aí é porque alguém só mandou para ele essas coisas falando mal. E ele não tem um mínimo de noção do que é a China de verdade. Porque na For You dele não vai receber outra coisa a não ser falando mal da China, porque foi lá que ele clicou. Na For You do YouTube, só vai falar mal da China, só vai receber coisa que fala mal da China. Tanto no Quai ou no TikTok, a mesma coisa, porque foi nessas coisas que ele clicou. Então ele fica sendo manipulado e não vê o outro lado da moeda, porque a moeda tem outro lado. Olha aqui a cacetada que ele vai tomar do Cobori. Vejam só. Olha a vergonha que esse cidadão passou. E principalmente agora, nessa guerra Israel, Estados Unidos, Israel e Irã, também escolhe um lado para dizer qual que é o lado mau. O Irã nunca atacou ninguém. Quem fez uma guerra com o Irã foi o próprio Estados Unidos quando apoiou o Saddam Hussein, né, para fazer a guerra Irã-Iraque, e depois foi lá e teve que derrubar o Saddam Hussein, que ele invadiu o Kuwait. Né, e ele Tá vendo? Prestou atenção aí? Os Estados Unidos foi que financiou isso aí. E aí o Irã invadiu. Opa. Foi a guerra do Kuwait, e depois teve que. Invadiu o Kuwait. O Kuwait era protegido de quem? Dos Estados Unidos. Na verdade, eles estavam querendo era o petróleo do Kuwait e do Irã. Então, eles jogaram essa situação para confundir as pessoas. Que lá derrubar o Saddam Hussein sob um pretexto que depois se mostrou mentiroso, que ele tinha armas de destruição em massa. As armas que ele tinha, armas químicas que Saddam Hussein tinha, foi os Estados Unidos que forneceu para o Iraque na guerra Irã-Iraque. Mas eles não tinham armas de destruição em massa e nem iriam utilizar. Tanto que os Estados Unidos, depois de anos e anos e anos, teve que admitir que não encontrou nenhum indício de que tinha
e atacou o Iraque, mesmo com a proibição da ONU. Então, você está vendo como está invertendo a realidade. Eu vou até pegar aqui, teve um outro seguidor que me mandou uma tabela aqui, vai ajudar a elucidar isso para você também. Ó, é até meio irônico assim, ele fala assim, que país os Estados Unidos, vou pedir para pôr a imagem aqui, que país os Estados Unidos estavam destruindo no ano do seu nascimento? Então, acredito que tem muita gente que é bem mais velha que eu e muita gente nova. Então, a gente pegou aqui de 1945 até 2011. Que país os Estados Unidos estavam destruindo no ano do seu nascimento? China, de 1945 a 46. Os Estados Unidos estava lá no pós-guerra, voltou a guerra civil do Chiang Kai-shek contra a Revolução Comunista. Os Estados Unidos estava lá implementando guerra. Síria, 1949. Coreia, de 1950 a 53. China, de 50 a 53. Irã, 1953. Guatemala, 1954. Tibete, 1950. Inclusive, esse negócio do Irã aí, esse negócio do Irã aí, de 1953, eles tiraram o Pachá lá, o Pachá, para botar esses Iatolá. Eles fizeram isso. E por 2 vezes, nos anos 70 também. Tudo isso por causa do petróleo. Eles queriam, era o petróleo. Então, eles criam a confusão para depois vir com a libertação, para dizer que eles são o xerife do mundo. Mas quem criou a confusão foi eles. Ou você se esqueceu que o Donald Trump foi que incentivou o Zelensky naquela guerra contra a Rússia? Ou você esqueceu disso daí? Porque o Trump parece que ele esqueceu. E quando ele voltou nesse governo, o que ele quis? Ele disse que era para o Zelensky acabar com essa guerra. Guerra que ele, Donald Trump, incentivou. Então, eles querem sair, eles incentivaram a guerra, o Zelensky, idiota, aceitou, e agora eles querem vir como salvador, como quem mediou, como quem curou, como quem levou a paz. Só que foi eles mesmos que fizeram essa guerra. 55 a 70. Indonésia, 1958. Cuba, 1959. Congo, 1960 a 65. República Dominicana, 1961. Vietnã, de 61 a 73. No Brasil, promoveu o golpe de Estado, 1964. Guiana Britânica, 1964. Congo, 1964. Guatemala, 1964. Laos, de 64 a 73. República Dominicana, de 65 a 66. Indonésia, 1965. Peru, 1965. Grécia, 1967. Guatemala, 67 a 69. Camboja, 69 a 70. Chile, de 70 a 73. Argentina, de 76. Angola, 76 a 92. Turquia, 1980. Polônia, de 80 a 81. El Salvador, de 81 a 92. Nicarágua, de 81 a 90. Camboja, de 89 a 99. Líbano, de 82 a 84. Granada, de 83 a 84. Líbia, de 1986. Irã, 1987 a 88. Líbia, 1989. Filipinas, 1989. Panamá, 1989 e 90. Haiti, 1991. Iraque, 1991. Kuwait, 1991. Somália, 1992 a 94. Irã, de 1992 a 96. Bósnia, de 1995. Irã, 1998. Sudão, 1998. Afeganistão, 1998. Iugoslávia, 1999. Afeganistão, 2001. Irã, 2002 a 2003. Iêmen, 2002 a 2020. Haiti, 2004. Somália, 2006 a 2007. Irã, 2009 até hoje. Honduras, 2009. Líbia, 2011. Então, André, eu não sei de onde se tirou essa noção. Na realidade, eu sei, tá? Por isso que eu falo assim, a minha esperança em responder essa pergunta é para as pessoas que eu acredito, como você, que não é por má fé, é por ignorância, né? As pessoas que foram lobotomizadas, né? Foram manipuladas, levaram uma lavagem cerebral através disso aqui, ó, tecnologia, recebendo em grupo de WhatsApp. E aí, simplesmente se inverte a realidade, né? Você falar que o Império Americano promove a paz livre de guerras. Não sei de onde se tirou essa ideia e como é que você acredita nisso.
E aí, do outro lado, você fala, a China, esse regime comunista maldito, onde as pessoas não têm paz, sofrimento. Você já foi na China, você viu como é a vida lá? Né? Da onde você tirou essa ideia, primeiro? Uma carga pesada, né? Você falar esse regime maldito. Pergunta para o chinês se eles acham que o regime lá é maldito. Né? Pergunta se eles estão sofrendo lá. A China está construindo pontes, está construindo ferrovias, está fazendo cooperação econômica com outros países, está ajudando a desenvolver outros países, está recorrendo aos organismos multilaterais criados pelo próprio Estados Unidos para ter paz no mundo, né, para que se obedeça às resoluções da ONU, para que se siga o que determina a OMC. Bom, eu não sei se o Cobori vai falar aqui, mas a China, ela nunca invadiu país nenhum. A China não é um país brigão, elas foram invadidas, inclusive pelos Estados Unidos, inclusive 3 vezes, inclusive a própria Inglaterra, que viciou os chineses no famoso ópio, entendeu? Porque o ópio era vendido, era produzido na China e vendido para o mundo inteiro, ou seja, quem fez isso foi os Estados Unidos e a dona Inglaterra. Foi justamente eles que fizeram isso. Então eles querem sempre estar no controle. Eles não querem paz, eles querem o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Se for ouro, eles estão em cima de você. Se for petróleo, logo eles arrumam uma arapuca para você. Ou você esqueceu daquele país chamado Líbia, que quando o Gaddafi entrou para governar aquele país, ele era o mais pobre do planeta. E ele transformou a Líbia no país mais rico da África. Logicamente, o americano, o tio Sam, não gostou e começou a dizer. E outra coisa, ele queria promover, ele queria ser o líder de toda a África. Então, é o seguinte, eles tinham feito fábrica de automóveis só para eles tinham petróleo para todo mundo, abriu as portas dos países para os países da região virem para lá para ganhar dinheiro, mas os Estados Unidos queriam o quê? O petróleo. Aí criou uma mentira, mataram o camarada, deportaram o camarada e vai ver o que é a Líbia hoje. A Líbia hoje é um escombro criado pelo próprio Estados Unidos, que pegou o petróleo da Líbia e dividiu entre Itália, Espanha, Inglaterra, dividiu para eles o despojo da guerra. É esse aí que você fala que promove a paz? É esse aí? A Bíblia chama isso de outra coisa, hein? A besta do Apocalipse. Aquele que não deixa comprar, não deixa vender, se não tiver um acordo com eles. E siga o que determina a OMS. Então, assim, você simplesmente inverteu a realidade. Eu não sei que mundo, né, você está vivendo para ter essa visão e acreditar tanto nessa visão para ter me mandado essa pergunta, né? Então, eu não preciso nem responder qual o regime que eu acho que é o mais adequado à realidade. Como eu disse, inclusive na primeira pergunta eu respondi, a China, na realidade, está crescendo através do trabalho, através da cooperação econômica, através da paz, da civilização, né? Não é através da dominação, é através da cooperação, não é jogando bombas, é construindo pontes. Então, eu acho assim, um recado assim para todos nós, né? E para você, André, busque, pesquise, né? Pesquise outras fontes de informações, leia livros. Se alguém te mandar um vídeo falando essas besteiras, você vai lá e pesquisa, vê se é verdade, né? Faz um esforço, né, para sair dessa bolha, porque as pessoas estão ficando simplesmente malucas, sem a menor noção da realidade, né? Sem capacidade, tá matando a capacidade cognitiva das pessoas delas entenderem a realidade, né? E o Cobori não falou aqui, né, mas ele já falou isso em outro vídeo dele. Outra coisa, a China, ela fez uma reunião aqui com os 53 países africanos para desenvolvimento e sem cobrar juro. Vocês acham que eles vão ficar do lado? Você acha que esses países vão ficar do lado de quem?
de quem cobra juro dele, de quem os humilha e tem o seu povo como ninguém. Pois é. Entendeu? A América do Sul toda aqui está evoluindo, crescendo, graças à China. Porque o tio Sam só quer o petróleo, o ouro e mais nada. E o que é pior, ele pega o petróleo, pega o ouro, pega os diamantes, leva para lá e não permite que essas pessoas queiram ir morar lá. Porque ele pega o ouro, a riqueza dos países, levam para o país dele, para o americano viver numa boa, para ter 3, 4 carros na garagem, boa casa, entendeu? E ficar falando mal de governos que, na verdade, eles fizeram um acordo com os governos para usurpar o próprio povo, que foi o caso da ditadura de 1964. A ditadura só aconteceu por causa disso. E muito militar aí que é metido a bonzão, que se diz honesto, sincero, defensor da verdade, não. Os Estados Unidos veio, pagou, financiou aquilo de 64. E todos eles levaram algum. Ou seja, se venderam. É tudo menos patriota. Os países onde os militares foi patriota, está sob sanção econômica até o dia de hoje. Era isso aí. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Hoje, com um assunto mais pesadinho, mas os crentes têm que ver que a maioria deles estão sendo manipulados. E a Bíblia alerta sobre essa manipulação, mas parece que eles não percebem, que a besta do Apocalipse, lá da Bíblia, é um país. E esse país é o que domina sobre todos os países. E é esse país que vai dar poder ao anticristo, que também é um país que é totalmente anticristo. E esse aí, você já sabe qual que é. Ou não? Ou não? Fique com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.